Opinião polêmica aqui. O filtro de barro é a invenção mais importante da história brasileira. Bom, esse é mais um. Bebe água e fala. Por que eu tô falando isso? Que o filtro de barro é a invenção mais importante da história brasileira? Cara, eu vou dar alguns motivos, porque eu sei muito sobre filtro de barro. Vocês sabem também, né? Não fazendo mexão pra esse filtro belíssimo. Não é isso não. É realmente estudando a fundo a história dele e entendendo tudo que foi impactado. Primeiro ponto sobre por que eu acho que o filtro de barro é a invenção mais importante da história brasileira. Ponto 1. É a primeira vez que existe uma inovação tecnológica industrial no Brasil. A maioria das coisas que são produzidas no Brasil, principalmente naquela época, né, no começo do século passado, são patentes vindas de outros lugares. Ah, a gente tem um avião. Cara, realmente foi Santos Dumont, mas foi o Santos Dumont voando em Paris e não em Piracicaba. O filtro de barro teve toda uma construção, desse jeito que a gente conhece, só existe no Brasil, teve toda uma construção ali, evolução da talha, e aí depois uma adaptação de velas filtrantes que já existiam na Europa. O primeiro ponto é esse, é inovação pura. Pegou uma coisa que existia desde os índios e dos portugueses, misturou com outra que estava vindo da Europa, melhorou tudo aquilo e bum! Inovação. Segundo ponto, saúde. Gente, a gente não faz, assim, ideia do quanto a água, no começo do século passado, enfim, desde antes disso, era uma grande problemática em relação à saúde. Gripe espanhola, doença de Chagas, um monte de epidemia. Cara, isso acontecia porque a água não era tratada. Então, o filtro de água, o filtro de barro, de fato, salvou milhares de vidas no Brasil. Vamos pensar no contexto lá de 100 anos atrás, 1924. As pessoas da zona urbana, elas bebiam água de bicas. E nessas bicas iam animais também. Então, todo mundo metia a boca ali, cara. E isso virava uma profusão de doenças absurdas. Terceiro ponto importante, o ponto financeiro. O filtro de barro foi o principal produto do início da industrialização de São Paulo. São Paulo, o estado, que é o coração pulsante financeiro do Brasil, não existiria se não fossem as indústrias. E uma das principais indústrias do começo do século passado eram as cerâmicas. Quarto ponto, tá? Ainda sobre saúde. Quarto ponto, saúde, mas agora a gente não tá falando de saúde pública. O filtro de barro é comprovado que tem a filtragem de água mais eficaz do mundo. Por quê? Por que é melhor do que um filtro de parede, por exemplo? Por que é melhor do que uma garrafinha de água mineral? O filtro de parede, você abre a torneira, né? E a pressão da água passa tão forte pela vela filtrante que aquela vela não consegue filtrar 99,9%. Já o filtro de barro, você coloca aqui, você reserva a água, ela passa pela vela filtrante, mas ela passa gotejando. Esse processo do gotejamento significa que ela passa mais devagar, filtrando de forma mais eficaz. E agora, para fechar, quinto ponto, porque eu acho que o filtro de barro é a principal invenção da história brasileira. Ele é todo sustentável. É o melhor custo-benefício de água, você não fica usando nada de plástico. A argila é uma matéria-prima abundante. Você não está pegando coisa que vem de petróleo, que é uma matéria-prima que já está acabando. E que é uma matéria-prima, além de abundante, é uma matéria-prima de fácil extração. Que é a vela que tem dentro dele, ela é super baratinha. E quando você destrói ela, você consegue reciclar tudo. Inclusive o filtro de barro, você um dia, caiu, quebrou. Só quebrar e você pode colocar no material reciclado. Então, gente, vamos lá. Tô certa nessa, vai. Você acha que tem alguma outra coisa inventada no Brasil, na história do Brasil, que é mais importante do que o filtro de barro? Eu não sei se as vacinas foram inventadas aqui, mas pra mim, vacina e filtro dá muito orgulho de ser brasileiro. Mas enfim, se você chegou aqui no final do seguinte, dá uma olhadinha lá no nosso site. Eu faço esses filtros lindíssimos. E entendo melhor do que ninguém, então pode confiar. Até a próxima.